Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a estudar um pouco sobre a estrutura do sistema respiratório. Hoje, dando um enfoque especial, para duas estruturas importantes, a pleura e depois então os nossos músculos respiratórios que vão possibilitar o processo de ventilação, tanto inspiração quanto expiração. Bom, primeira coisa, é muito importante, nós já estudamos na aula passada a estrutura do pulmão. Só que esse pulmão ele está em contato íntimo com uma membrana que é formada por dois folhetos, que é chamada de pleura, certo? Então, se vocês observarem essa figura aqui, vocês conseguem enxergar o pulmão, certo? E vocês conseguem enxergar um espaço que é chamado de espaço pleural. O que nós temos aqui? Dois folhetos importantes. Um folheto da pleura que se localiza em contato íntimo com o parênquima pulmonar, certo? Então nós chamamos essa parte do folheto, de pleura visceral, porque está direto em contato com a víscera, com o pulmão. O espaço entre os folhetos e um segundo folheto que é a pleura parietal, que vocês estão vendo aqui, ó, que está em contato direto com a parede torácica, com as nossas costelas e toda a estrutura que as compõe. Então vejam que vocês têm uma estrutura chamada de pleura, que é formado por dois folhetos, um em contato com a parede torácica e o outro com o pulmão. Nessa cavidade que vocês estão vendo aqui, corre um líquido que é constantemente renovado, mas que ele mantém esses dois folhetos muito unidos. É como se vocês pegassem duas folhas de plástico e colocassem água no meio, e quando vocês fazem isso, vocês mantêm essa estrutura grudada, literalmente grudada. Só que essa está ligada na parede torácica e a outra ligada no pulmão. Importante, cada pulmão tem a sua própria pleura, certo? Então são isolados. Modificações de uma pleura não vai repercutir modificação na pleura do pulmão direito ou do esquerdo. Okay? Então são isolados. Uma coisa muito importante é que a pressão dentro desse líquido pleural ela é sempre negativa. Por que é sempre negativa? Imagine o seguinte, o nosso pulmão ele é formado por muitas proteínas elásticas, elastina, colágeno. Então o pulmão ele tem uma tendência natural de se retrair, ele tem uma tendência de colabar, de se fechar, certo? Por que ele não se fecha? Bom, porque ele está preso na pleura. E a outra parte da pleura está presa na parede torácica. Ou seja, o pulmão ele tenta se retrair, mas ele não consegue porque a parede torácica segura ele aberto em função exatamente dessa comunicação com a pleura. Certo? Então essa pressão negativa é o que impede o nosso pulmão de se fechar, de se colabar. Certo? Então as duas estruturas importantes que a gente vai ver em mecânica respiratória, elas estão ligadas pela pleura. Okay? Isso é muito importante porque a gente vai ver depois que são modificações nessa pressão intrapleural que possibilitam mudanças de pressão e, consequentemente, entrada e saída de ar do nosso pulmão. Mas bem, o que vocês estão enxergando aqui de novo? Cada pulmão envolto pela sua pleura, o líquido intrapleural ali, certo? E aqui vocês podem observar exatamente aquilo que eu disse para vocês. Eu tenho um pulmão rico em fibras elásticas, sempre tentando adquirir o menor volume possível, ou seja, a tendência natural é retração, certo? Só que como ele está ligado na pleura, e essa pleura está ligada na parede torácica, ele não consegue se retrair. Então a pressão negativa da pleura mantém o nosso pulmão aberto, certo? Se a gente não tivesse essa pressão intrapleural, o que ia acontecer? As duas estruturas, tanto a parede torácica quanto o pulmão, eles iam adquirir o seu formato, a sua tendência natural. Tendência natural do pulmão, retração. Tendência natural da parede torácica é elevação. Certo? Ela ia se expandir um pouco mais. Então ela é mantida limitada exatamente por essa briga que tem a parede torácica puxando para fora, enquanto que o pulmão puxa para dentro. Então isso mantém essa pressão negativa. Notem uma coisa muito importante que a gente vai falar hoje, é que a base dessa pleura aqui, e obviamente de ambos os pulmões, está ligada diretamente no principal músculo respiratório, que é o diafragma.
Então guarda essa informação porque ela é muito importante quando a gente for estudar mecânica respiratória. Mas bem, o que acontece se eu perder essa pressão intrapleural? Então aqui vocês têm um pulmão normal, com a pleura intacta, pressão negativa dentro dessa pleura, resultando em manutenção da abertura do pulmão. Então ele não consegue se fechar. O que acontece, e que é muito comum em diversos tipos de acidente, né? Quando eu rompo essa membrana? Bom, a pressão intrapleural que eu falei para vocês, ela é negativa, ela é subatmosférica e ela mantinha o pulmão aberto. Se eu romper essa pleura, o que vai acontecer? Vai haver uma rápida entrada de ar em função dessa pressão negativa e agora eu não tenho nenhuma pressão negativa mantendo o meu pulmão aberto. Qual é a tendência natural do pulmão? Retração. E ele se retrai até o menor volume possível. Então ele colapsa. Isso nós chamamos de pneumotórax, certo? Quando esse ar, então, ele invade a cavidade torácica e o pulmão se colaba. Isso é uma situação muito ruim, como vocês podem observar aqui, né? Esse pulmão ele fica completamente fechado, então ele não serve para nenhum processo de ventilação, certo? No entanto, como essas pleuras são separadas, o outro pulmão ele permanece intacto, ele tenta de certa forma compensar o processo de ventilação. Né? Como nós temos muitas terminações nervosas para dor nessa região, esse rompimento da pleura ele realmente causa uma dor muito grande, certo? Mas o que vocês estão vendo aqui então é o colabamento total do pulmão e aí consequentemente esse pulmão para de colaborar com a ventilação. Então a importância dessa pleura é exatamente manter o pulmão aberto, né? Para que a gente consiga então manter os volumes respiratórios normais, certo? De novo, observem a importância do músculo diafragma aqui na base em contato direto com a pleura e, consequentemente, em contato direto com o pulmão. Tendo isso em mente, a gente pode pensar um pouquinho na mecânica. A função da aula de hoje não é abordar conceitos de mecânica, certo? A gente não vai falar muito de mecânica, mas para vocês entenderem a função dos músculos, é importante brevemente mencionar o que vai acontecer, né, dentro desse nosso pulmão, dentro do nosso sistema respiratório, para que o ar ele entre e ele saia, a importância de cada musculatura. Então, como eu falei para vocês, olha lá, pulmão, aqui vocês têm uma representação das vias aéreas e de um alvéolo, certo? Ao redor do pulmão, o que nós temos? A pleura, que está em contato direto com o pulmão e na parte de cima em contato com a parede torácica. Então, as estruturas estão sempre unidas, certo? Mudanças em uma vão repercutir no espaço ocupado pela outra. Na base desse pulmão, em contato com a pleura, o diafragma, o principal músculo respiratório. Quando a gente pensa em entrada e saída de ar, né, inspiração e expiração, nós estamos falando de quê? De diferença de pressão. Para que o ar ele entre ou que ele saia, tem que ter diferença de pressão. Por convenção, a gente pode considerar que a pressão do lado de fora ela é zero. Certo? Isso é uma convenção, né? Obviamente, se a gente está no nível do mar, é 760 milímetros de mercúrio, mas aqui, para essa parte mais didática, para a gente compreender esses movimentos respiratórios, a gente vai considerar que ela é zero do lado de fora. O que está acontecendo nesse momento aqui? Né? O momento que, no final de uma expiração, eu soltei o ar, certo? Quando eu termino de expirar, eu não tenho fluxo de ar, por quê? Porque a pressão dentro do meu alvéolo ela é igual à do lado de fora. Então, 0 e 0. Se não tem diferença de pressão, não tem movimento. Quando é que vai ter movimento? Né? Somente quando a musculatura começar a trabalhar. Então, quando vocês têm aqui o músculo diafragma, que a gente vai estudar na aula de hoje, ele começar a contrair, ele vai descer. Certo? No momento que ele descer, eu falei para vocês, ele está ligado na pleura. Então, ele puxa a pleura para baixo e, consequentemente, a pleura está presa no pulmão. Então, a base do pulmão vai se deslocar para baixo. Quando esse pulmão se deslocar para baixo, lembre-se que toda a estrutura do pulmão, elástica, né, ela está interligada, processo de interdependência. Se eu puxar a base do pulmão, eu vou puxar toda a estrutura da base do pulmão e essa modificação vai ser transmitida para todo o resto do pulmão. Então, todo o pulmão começa a se expandir. Resultado, olha lá, o alvéolo está se expandindo e quando ele se expandir, o que vai acontecer com a pressão interna? A pressão ela vai ficar subatmosférica, ela vai ficar agora, antes era 0, agora foi, por exemplo, para -1.
Então agora eu tinha pressão menos 1 aqui dentro e do lado de fora, 0. Tem diferença de pressão? Tem. Então onde é que tem mais pressão? 0 maior que menos 1. Então a pressão vai passar de onde tem mais para onde tem menos. E o ar ele vai entrar. Certo? Então eu estou expandindo o pulmão, entra o ar. Resultado agora, inspiração. Para o processo de expiração, o que vai acontecer? Bom, eu tenho que gerar uma pressão maior aqui dentro para o ar ele sair. Maior do que a pressão atmosférica. O que está acontecendo aqui agora? O diafragma está relaxando. Não tem mais nenhuma força puxando a base do pulmão. Tendência natural do pulmão é o quê? Retração. O tecido elástico ele vai se retrair. O que está acontecendo agora? Se o diafragma relaxou, a tendência do pulmão é se retrair. Conforme ele vai se retraindo, a pressão dentro dele vai ficar maior. E agora ela passa de um valor que antes era menos 1, e agora ele vai ser um valor positivo de 1. Então veja que agora a pressão aqui dentro é 1, e do lado de fora é 0. Então o ar ele vai seguir o quê? Da onde tem mais pressão para onde tem menos pressão, e ele vai sair. Expiração. Então veja que para que isso aconteça, tem que ter o quê? Contração muscular. Então eu vou brevemente falar um pouco sobre a musculatura envolvida e nas próximas aulas a gente vai falar então da mecânica respiratória. Bem, o que vocês observam aqui? Né? Vocês têm vários músculos, certo? Que vão participar do processo de respiração. Né? O mais importante deles é o diafragma, que vocês estão observando ele aqui. Ó. Ele é um músculo grande, ele é um músculo em forma de cúpula, certo? Então ele é uma musculatura mais fina, né? Tendíneo, né? Então ele é um músculo bem fino, altamente resistente à fadiga, tem predominância de fibras mais oxidativas, né? Então, óbvio, por razões óbvias, né? Ele é um músculo que vai se contrair por bastante tempo, né? Ele vai se contrair de forma ininterrupta, para que a gente continue ventilando. Mas veja que ele tem, além desse formato, ele tem as inserções nas costelas inferiores, ele se insere também nessa parte de baixo aqui do externo, e ele tem esses dois grandes pilares aqui, ó, que vão se inserir na coluna vertebral, certo? Na região central dele, nós temos esse tendão central, onde nós temos tanto um contato direto com o pericárdio na parte central, né, então músculo cardíaco, quanto com a nossa própria pleura, que a gente acabou de discutir aqui, a base do pulmão. Então é um músculo que está diretamente em contato com a base do pulmão. Então, modificações nele vão causar modificações na pleura e, consequentemente, no pulmão, certo? Ele é o principal músculo da inspiração, certo? Esse músculo ele é inervado pelo par de nervos frênicos, que sai entre C3 e C5, né? E ele, basicamente, quando se contrai, ele empurra o conteúdo abdominal para baixo, certo? Em condições de repouso, por exemplo, o diafragma ele consegue descer aproximadamente 1 centímetro, certo? Então, ele basicamente separa a parede torácica da parede abdominal e quando ele desce, ele empurra o conteúdo abdominal para fora. Por isso que a nossa barriga ela aumenta de volume, né, quando a gente está inspirando, certo? Então, quando ele faz isso, ele puxa a base do pulmão e causa aquelas pressões negativas que vão fazer com que o ar ele finalmente entre, certo? Bem, mas ele não é o único, né? Ele é o principal, mas ele não é o único, né? Por que ele é o principal? Né? Dependendo da posição do indivíduo, se o indivíduo está sentado, se ele está deitado, a contribuição do diafragma para a inspiração é um pouco diferente. Mas sem dúvida nenhuma, ela pode ser, pode contribuir com 2/3, né? Quando a gente está deitado, por exemplo, né? Que a contribuição do diafragma vai ser maior, por uma questão mecânica. E quando a gente está de pé, né, no mínimo a metade da inspiração é feita pela contração do diafragma. Então é o músculo mais importante que a gente tem, certo? Em uma inspiração forçada, por exemplo, né, ele pode descer muito mais do que aqueles 1 centímetro que eu falei para vocês, ele pode descer até 10 centímetros. Consequentemente, a expansão do pulmão vai ser muito maior. Então nós vamos atingir volumes pulmonares maiores também. Que outros músculos que eu tenho que são importantes, né? Nós vamos ver que nós temos os intercostais externos, certo? Mas nós também temos outros músculos como os escalenos, que vão fazer parte do processo de inspiração de repouso. Embora em alguns livros você encontrar escalenos e intercostais externos, às vezes como acessórios, eles não são acessórios. Eles participam da respiração primária, junto com o diafragma, certo? Bem,
Só rapidamente observando um pouquinho mais do diafragma, né? Porque isso aqui é bastante importante. Olha lá de novo ele. Na base do pulmão, em contato próximo, né, direto com a pleura. Notem aqui a pleura de novo, certo? O espaço intrapleural com aquela pressão negativa e toda a estrutura do pulmão, a alvéola, os vasos sanguíneos, tudo está interconectado. Então, se o diafragma contrair, ele vai obrigatoriamente causar uma modificação na pleura. E essa modificação na pleura vai ser transmitida para toda a estrutura do pulmão, que vai ter uma tendência natural de se expandir. Ok? Então, isso é uma observação muito importante. Ok? Bem, como eu falei para vocês, ele não é o único músculo da inspiração. Nós temos os intercostais externos e os escalenos fazendo parte da respiração, da inspiração normal, de repouso, mas quando eu faço uma inspiração forçada, é claro, eu posso ainda mais solicitar esses músculos, recrutar mais fibras desses músculos para fazer uma inspiração maior, mas eu também tenho outros músculos acessórios, como o esternocleidomastoide e também o peitoral menor, que podem facilitar o processo de inspiração. Ok? Bem, no final da inspiração, o que vai acontecer? No momento em que eu relaxar a musculatura inspiratória, não existe mais nenhuma força mantendo o meu pulmão aberto. Resultado, a retração natural do pulmão faz com que o volume diminua. E eu tenho o processo de expiração. Bem, só para observar a diferença, né? Aqui vocês têm os intercostais externos e aqui vocês têm um outro grupo de músculos que são os intercostais internos, certo? O que vocês estão vendo aqui? O intercostal externo, quando ele se contrai, ele vai ter como movimento, como vocês podem ver aqui, ó, elevação das costelas e, consequentemente, também aqui do externo. O que está acontecendo? Se vocês estão elevando o grêmio costal, lembra que a pleura também está ligada com as costelas, com a parte do grêmio costal. Então, se eu amplio tanto para frente quanto para cima a parede torácica, o que vai acontecer? Eu puxo a pleura para cima também e, consequentemente, todo o pulmão. Então, eu estou expandindo o pulmão. A pressão interna cai e o ar, ele obviamente, vai entrar. Por isso que são músculos inspiratórios. Já esses outros músculos aqui, os intercostais internos, a distribuição deles é um pouco diferente. Olha lá, enquanto que o intercostal externo, quando ele contrai, ele eleva as costelas, o intercostal interno, quando ele contrai, ele deprime as costelas. E se ele deprime, ele comprime toda a parede torácica, aumentando a pressão interna do pulmão. E qual é o resultado? Expiração. Então, esse intercostal interno, ele é um músculo expiratório. E ele não é o único. Nós também temos um outro músculo muito importante, que são os músculos abdominais, certo? Tanto o reto quanto os oblíquos fazem parte dessa musculatura. E quando ela se contrai, esses músculos, eles comprimem o conteúdo abdominal para dentro e para cima, empurrando, consequentemente, a base do pulmão para cima. Resultado, o volume pulmonar vai começar a diminuir. A pressão interna ela sobe e o ar ele vai sair. Característica, então, de músculos expiratórios, certo? Então, isso é muito importante porque, como eu falei para vocês, eu tenho músculos inspiratórios e eu tenho músculos expiratórios. Só que a inspiração é um processo que vai ser sempre ativo. Eu sempre vou gastar energia para contrair a musculatura inspiratória. Então, inspiração é sempre ativo. Gasta energia, gasta ATP. O processo de expiração tem uma característica um pouco diferente. Vai depender se a expiração ela é de repouso ou se ela é forçada. A nossa expiração de repouso ela vai ocorrer de forma passiva. Ou seja, quando eu inspiro, eu contraio o diafragma e o pulmão ele desce. E aí o ar ele entra. No momento em que eu relaxar a musculatura inspiratória, qual é a tendência natural do pulmão? Se retrair. E ele se retrai automaticamente. E quando ele se retrai, a pressão aumenta e o ar ele sai. Ou seja, a expiração passiva, ela não tem gasto energético, certo? Basicamente, ela não vai ter gasto energético, certo? Só a inspiração. Agora, se eu precisar fazer uma expiração mais rápida, mais forçada, como por exemplo em exercício, o que eu tenho que fazer? Aí sim, eu vou solicitar a musculatura. Eu vou ativar os músculos expiratórios, intercostais internos e os abdominais, certo? Aí sim, ela vai se tornar
ativa, certo? Então isso é algo bastante importante de se lembrar. Como eu falei de músculos, é importante finalmente, né, mostrar para vocês quem são os nervos que inervam e ativam essa musculatura, certo? A gente vai estudar depois como é que ocorre o controle central da respiração, né, a saída lá dos núcleos respiratórios dorsais, que é o principal ponto de saída, mas não é o único, né? Nós temos dois tipos de nervos importantes, são os nervos, o par de nervos frênicos, certo? Que, como eu falei para vocês, saem entre C3 e C5 e vão inervar quem? O diafragma, certo? Então vão causar a contração do diafragma, o principal músculo respiratório, inspiratório. Mas, como eu falei para vocês, nós também temos outros músculos. Os principais deles são os intercostais, seja eles internos ou externos, também são músculos esqueléticos e que também precisam de controle motor. Então, o que vocês estão observando aqui? Ó, saindo lá das vértebras torácicas, lá de T1, né? Então, toda a parte torácica, né? Vocês têm aqui os nervos intercostais, que vão inervar, então, essa musculatura esquelética dos músculos intercostais internos e externos, possibilitando, então, né, a contração e elevação, no caso dos músculos intercostais externos, que são inspiratórios, e a depressão, né, do gradil costal pelos intercostais internos, que são músculos expiratórios, certo? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Falamos um pouco sobre a importância da pleura, e eu vou tocar nesse assunto nas próximas aulas de novo, porque é importante para a mecânica, e falamos de toda a musculatura envolvida no processo da respiração. E, eventualmente, quando isso se tornar importante, eu vou trazer um pouco essa discussão da musculatura novamente, certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, bons estudos e até a próxima aula.